Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juarez Souza, especialista em farmacologia, doutor em patologia tropical. Estamos aqui para gravar mais um vídeo falando um pouquinho sobre farmacologia clínica. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre quais são as ações terapêuticas de uma droga muito utilizada, o fenoterol, que é conhecido popularmente como Berotec. O nome comercial de uma das formulações aí do fenoterol é o Berotec. E nós vamos falar um pouco também sobre a dose desse Berotec, a dose que é utilizada, que deve ser utilizada, o fenoterol. Então, primeiro vamos falar um pouquinho das ações terapêuticas para a gente explicar melhor como funciona, e depois a gente fala sobre a dose correta do fenoterol, que é uma dúvida muitas vezes que o pessoal traz para a gente, perguntando, já analisaram algumas situações onde as prescrições apresentavam doses relativamente altas, em outras prescrições vinham com doses mais baixas. Então essa dúvida aí, a gente está trazendo algumas informações que vai explicar um pouquinho sobre isso. Com relação às ações terapêuticas, a gente precisa lembrar que o Berotec, o fenoterol, ele é uma droga que tem uma ação sobre receptores beta-adrenérgicos, ele atua sobre receptores beta-2 adrenérgicos, principalmente na via pulmonar, no sistema respiratório. E ele acaba fazendo um relaxamento na musculatura lisa do pulmão, utilizado muito nos casos de broncoconstrição, nos casos de complicações respiratórias, onde você tem um processo de contração do músculo liso pulmonar e faz com que você tenha uma dificuldade de captar oxigênio, de conseguir fazer essa troca e esse processo que o pulmão trabalha, e consequentemente a utilização do Berotec vai melhorar esse quadro clínico. Então ele acaba, além de fazer o processo de relaxamento da musculatura lisa do pulmão, fazendo uma broncodilatação, ele também ativa o sistema ciliar, a atividade ciliar, que faz uma remoção desse muco. Ela facilita com que você tenha um aumento da eliminação do muco, diminuindo consequentemente a concentração, a presença desse muco no sistema pulmonar e, claro, melhorando o quadro respiratório do paciente. Uma outra ação indireta dele está relacionada à resposta inflamatória. Ele acaba reduzindo a presença de TNF-alfa, e consequentemente também a migração de células para o tecido, e isso faz com que você tenha uma diminuição dessa resposta inflamatória. Então todo o quadro respiratório acaba melhorando um pouco com o auxílio do fenoterol, com a ação broncodilatadora e com a ação de relaxamento desse músculo liso que o fenoterol promove. E em relação à dose, que talvez seja o ponto principal do vídeo de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo da administração do Berotec. A gente tem duas vias principais de utilização dele. A primeira via é a via inalatória, e essa via inalatória é onde o paciente vai fazer uma nebulização, normalmente associada à solução fisiológica. Então ele vai utilizar em torno de 4 a 5 ml de solução fisiológica no aparelho de nebulização. A maioria das vezes o paciente faz isso de uso ambulatorial, em casa, com a prescrição do médico. E o que a gente precisa reforçar aqui também é que a dose está relacionada ao prescritor. Então quem faz o processo de prescrição tem a responsabilidade de analisar e ver o quadro clínico do paciente e definir qual a melhor dose para esse paciente. Nós vamos colocar de uma visão geral, como pode ser feita essa questão da dose em relação ao próprio Berotec. Nesse caso especificamente, quando a gente pensa em nebulização, a via inalatória, administração por essa via, adultos, incluindo idosos e adolescentes acima de 12 anos de idade, nós administramos em torno de 2 gotas para a solução fisiológica, para fazer o processo de nebulização por dose. Cada vez que você vai fazer a inalação, 2 gotas de solução fisiológica 2 gotas de Berotec associada a 4 a 5 ml de solução fisiológica. Nesse caso especificamente, 2 gotas são suficientes para melhorar o quadro clínico na maioria das vezes, quando o paciente tem um quadro de broncoconstrição que não é tão grave. Se for uma situação mais grave, em casos mais pesados, normalmente a dose recomendada é até 5 gotas associada à solução fisiológica também para nebulização para via inalatória. Então 5 gotas em casos mais graves. Uma dose total aí poderia chegar até 8 gotas em casos mais severos, em situações especialmente graves, só que são situações mais raras, mais difíceis de acontecer. Então normalmente em adultos 2 gotas é o suficiente, associado à solução fisiológica, volume de 4 a 5 ml de solução fisiológica para fazer nebulização. Pode aumentar o volume de solução fisiológica também, só vai aumentar o tempo dessa nebulização.
isso não vai interferir diretamente sobre o efeito terapêutico da droga, mas a gente lembra sempre que 2 gotas, na maioria das vezes, é suficiente para melhorar o quadro clínico do paciente. E quando a gente pensa em crianças, né, quando a gente pensa na nebulização de 6 a 12 anos, também se trabalha com a dose aproximada de 1 a 2 gotas para melhorar o quadro clínico, um quadro respiratório desse paciente. Em situações mais graves, situações mais pesadas, 4 gotas seria necessário para melhorar esse quadro clínico, mas normalmente 1 a 2 gotas é o suficiente para conseguir melhorar a situação clínica do paciente, melhorar o quadro de broncoespasmo e fazer com que ele tenha uma melhora do processo respiratório dele. E abaixo de 6 anos, quando a gente fala em menor de 6 anos, a gente trabalha numa dose relacionada muito ao peso. Então vamos pensar em crianças abaixo de 6 anos de idade até 22 quilos, que seria o cálculo da dose. Então a recomendação que vem descritas nos livros de farmacologia e na própria bula do Berotec é de 0,05 mg por quilo. Não mais que 4 gotas por dose. Então, mesmo em situações mais graves, o volume máximo que seria administrado por via inalatória seria 4 gotas na nebulização. A dose diária não pode ultrapassar 0,15 mg por quilo. E a gente colocou um cálculo aqui só para ilustrar isso, tá? Então, em média, normalmente, né, em crianças que não estão apresentando um quadro clínico tão severo, se ela pesa em torno de 10 quilos, por exemplo, o máximo de 2 gotas seria suficiente para alívio desses sintomas do paciente, fazendo a nebulização com o Berotec, né, sempre associado aí à solução fisiológica para fazer o processo inalatório. Vamos imaginar uma criança de 6 quilos, aí, né, um pouquinho mais leve. Se você pensar numa criança de 6 quilos, 1 gota é o suficiente para alívio desses sintomas. Então, o cálculo ideal seria 0,05 mg por quilo, mas dá para a gente ter uma ideia aqui, pensando numa criança de 10 quilos, 2 gotas seria o suficiente. Abaixo disso, 6, 5 quilos, 1 gota consegue resolver a situação e não ultrapassar 4 gotas por dose, 4 gotas por nebulização, porque já ultrapassa aí o limite máximo de dose, de concentração de dose diária. E quando a gente muda a via de administração, quando a gente pensa numa via de administração por oral, por exemplo, o Berotec pode ser administrado por via oral, apesar de não ser o principal, não ser o mais comum no dia a dia, né? A gente não vê tantas prescrições, tanta indicação terapêutica dele na administração via oral, mas ele pode ser administrado por essa via. Especificamente no caso do Berotec, a administração oral ela segue esse padrão de dose. Então, quando a gente pensa em adultos, incluindo aí idosos e adolescentes acima de 12 anos de idade, 10 a 20 gotas 3 vezes ao dia é o suficiente para melhorar o quadro clínico da grande maioria dos pacientes. Então, se a administração for por via oral, não precisa fazer diluição no processo, a utilização com água, não tem essa necessidade diretamente, não precisa associar aí a solução fisiológica, né? Seria só a administração dele na forma de gotas realmente, como é feito com outros medicamentos, né? Muito comum. Então, de 10 a 20 gotas, 3 vezes ao dia seria o suficiente para melhorar o quadro clínico dos pacientes. Se pensar de 6 a 12 anos de idade, então crianças de 6 a 12 anos, 10 gotas, 3 vezes ao dia. E abaixo de 6 anos, né? De 1 a 6 anos na verdade, a variação é de 5 a 10 gotas, então em quadros mais leves, normais, quadros não tão pesados em si, 5 gotas 3 vezes ao dia é o suficiente, e em situações mais pesadas pode-se chegar a dose de 10 gotas. Então essa variação aí por via oral em crianças abaixo de 6 anos, de 1 ano na verdade até 6 anos. E quando a gente pensa em crianças até 1 ano de idade, então a gente tem aqui em torno de 3 gotas até no máximo de 7 gotas, 2 ou 3 vezes ao dia na administração via oral do Berotec. Então, pensando em crianças até 1 ano, 3 gotinhas na administração via oral, 2 a 3 vezes ao dia é o suficiente para fazer o processo de efeito de broncodilatação que a gente precisa. Vocês podem perceber que há uma diferença grande em relação à nebulização, né? A gente precisa lembrar que a via de nebulização, a droga chega diretamente no sistema respiratório, de certa forma tem uma facilidade para ela atingir o trato respiratório e consequentemente melhorar o quadro de broncoconstrição desse paciente, enquanto que a via oral ela vai ter que ter o processo não só de absorção, né, e fazer um processo de biodisponibilidade
suficiente para atingir o sistema pulmonar e consequentemente fazer o seu efeito. Então tem uma variação de dose e realmente a concentração acaba sendo o volume acaba sendo um pouco mais alto na administração por via oral. E essas são as informações de hoje, né, desse vídeo aqui. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Aqui estão os nossos contatos em relação às redes sociais, o nosso e-mail. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, mandar alguma informação, a gente está à disposição para atender vocês aí. Valeu, obrigado, até mais.